prefeito Gilberto Kassab perdeu o controle hoje na inauguração de uma unidade de saúde em Pirituba. Eu abastecido para evitar imprevistos de última hora. Obrigada pelas boas dicas aí pro Folião fazer uma boa viagem, Renata. Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado. Um vereador agride uma jornalista em Pontes e Lacerda, no interior de Mato Grosso. Vereador, o senhor fala comigo. Revoltada, a médica interrompe o plantão para desabafar. Tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! Para evitar situações como estas, vamos conhecer agora um pouquinho sobre o Media Training. Vem com a gente! O Media Training, na tradução literal treinamento de mídia, é uma atividade específica para aqueles que precisam desenvolver a habilidade de falar muito bem com a imprensa, seja em eventos, encontros ou entrevistas. Pode ser realizada nos formatos individual ou em grupo. O objetivo é conquistar uma fala natural, autêntica e clara, por meio de técnicas de voz e estratégias de comunicação de alta performance. Durante a capacitação, são abordadas questões de oratória, postura, desenvoltura, gestão de crise, que são habilidades exigidas pela mídia, incluindo as redes sociais. Sabendo da importância desta atividade, o Clube de Futebol Vasco realiza um trabalho de Media Training com seus atletas, desde as categorias de base. Vamos conferir? Esse projeto de Media Training a gente começou em 2015, que a gente identificou que os atletas estavam chegando no profissional com um pouco de dificuldade no relacionamento com a imprensa, com as redes sociais de maneira geral. Por ser categoria de base, a gente também tem esse papel de ensinar os atletas a se comportarem bem. As categorias acima hoje já são muito visadas, né? Você vê o Sub-20 tem transmissões ao vivo na televisão, acompanhamento em redes sociais. Os meninos mais novos, os meninos do Sub-13, eles têm necessidades diferentes dos meninos do Sub-20, que já estão mais próximos à realidade da imprensa. Os meninos do Sub-13 a gente vai ter mais tempo para trabalhar com eles por etapa. E a gente começa apresentando para eles o geral de tudo que a assessoria de imprensa do clube e do jogador faz. E a gente vai destrinchando isso com eles ao longo do tempo. Primeiro a gente está tentando trabalhar a fala, né, a linguagem corporal, porque os meninos, principalmente os meninos mais novos, eles ficam muito nervosos, eles têm um pouquinho de vergonha, os meninos do Sub-15 também, e eles mostram que eles querem se preparar o quanto antes. Qual tu acha que tem que ser a postura de um jogador de um clube como o Vasco na rede social? Acho que tem que tomar cuidado com o que coloca, principalmente pelo Twitter, que é o mais perigoso, né? Às vezes, na idade de vocês, eu postava algumas coisas que eu não tinha noção. Aparece lá hoje o que tu escreve. Então tem que tomar cuidado com as coisas que tu posta, com o que tu fala. Acho que nem tudo que tu faz é para ficar divulgando na internet. Divulga mais aqui dentro, que tu tá treinando, que tu tá concentrado pro jogo. Ele aprende na escola a como falar, aprende a como se comportar e a gente só faz a manutenção, só tira deles um pouco mais a timidez de voz, alguns falam baixo demais, enfim. Então é muito gratificante a gente ver esses garotos hoje tendo sucesso na hora que dá entrevista, as pessoas elogiarem os atletas do Vasco da entrevista. A gente quer mostrar que a imagem do atleta ela é construída ao longo do tempo, né? A carreira deles está começando agora, assim como a imagem deles como atletas, como profissionais que vestem a camisa do Vasco. Então, assim, a gente acha de extrema importância eles terem um vínculo com o clube, eles conhecerem a história do clube, eles conhecerem os atletas, os jogadores, porque é a realidade próxima a eles, é onde eles querem chegar. Todos esses atletas que estão hoje no Sub-20, de uma certa forma a gente trabalhou com eles. Em relação à quantidade de atletas, a gente trabalha com todas as categorias, sendo que nas categorias menores, do Sub-13 para baixo, a gente trabalha com alguns atletas que estão se destacando na categoria, que seriam aqueles atletas que seriam mais visados pela mídia. Existem 3 tipos de Media Training. Eles são treinamentos específicos para diferentes situações. O Media Training de crise, como o próprio nome já diz, treina pessoas, principalmente porta-vozes de empresas, para falar com a imprensa quando a pessoa
ou a empresa estão com algum problema. Você se lembra do presidente da Vale dando a notícia da tragédia em Brumadinho? Ele falou muito bem. Ele demonstrou emoção na medida certa, mas ao mesmo tempo não perdeu o controle. Provavelmente, ele fez esse tipo de treinamento. É com imenso pesar que eu preciso confirmar o rompimento nessa data da barragem da mina Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Senhores, eu não tenho palavras para descrever o meu sofrimento, a minha enorme tristeza, o meu desaponto com o que acaba de acontecer. É algo além e acima de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Quero dizer da minha solidariedade, que a Vale inteira vai fazer o que for possível e impossível para ajudar as pessoas que foram atingidas. É algo que me dói a alma. Tudo o que eu não queria na minha vida era que algo do gênero acontecesse. Senhores, a gente, na Vale, a Vale é uma empresa muito séria, a gente fez um esforço imenso do ponto de vista de deixar as nossas barragens na melhor condição possível imaginar. Usamos toda a tecnologia, especialmente depois de Mariana. É uma lista infindável de ações que foram tomadas do ponto de vista de garantir a estabilidade e a segurança dessas barragens. O Speaker Training é o treinamento para quem quer ser um bom orador e quer levar a sua mensagem de forma clara, objetiva e impactante. Dentro do Media Training, o Speaker Training é o treinamento para quem quer ser um bom orador também diante da imprensa. Barack Obama é um exemplo de um excelente orador. Ele se comportava super bem diante das situações de entrevista e situações de fala em público. Afinal, quem não se lembra do Yes We Can? If our children should live to see the next century, if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call. This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. E o terceiro tipo de Media Training é o Social Media Training. É algo bem recente e inovador. O Social Media Training treina pessoas, principalmente funcionários de empresas que lidam com redes e mídias sociais, para qualificar esses profissionais e evitar problemas nas redes sociais da empresa. A gente sabe que a internet é algo que exige muito cuidado e às vezes uma simples coisa pode viralizar e tomar uma proporção imensurável, até mesmo um simples comentário. Por isso, eu trouxe 2 comentários para vocês para exemplificar. O primeiro é da Romana Novaes, esposa do DJ Alok. Recentemente ela descobriu que está grávida e recentemente eles divulgaram o nome da filha, que vai ser Raika. E vários internautas compararam o nome da menina com o nome de cachorro. E uma internauta em específico, a Romana, respondeu e a resposta da Romana viralizou de uma forma bem negativa para a imagem dela. Outro comentário é o da empresa Netflix. A Netflix é famosa por responder comentários de seus seguidores de uma forma bem humorada e cativante. Isso traz uma imagem muito positiva para a empresa. As pessoas procuram o Media Training visando uma melhora na sua performance em entrevistas, eventos, palestras e até mesmo encontros de relacionamento. E muitas delas possuem contato com canais de mídia, como rádio, TV, jornais ou revistas.
Um caso que repercutiu foi o caso do Neymar, um jogador de futebol que buscou através do media training um posicionamento sólido e uma imagem favorável junto à opinião pública. Ele, junto com a assessoria de imprensa, notou que a sua performance em suas declarações públicas não estava muito eficiente. Com isso, passou a desejar evitar problemas desagradáveis que poderiam ser gerados em suas entrevistas, recorrendo ao treinamento media training. Outro caso que vale a pena ressaltar é o caso do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Através do media training, ele buscou, juntamente com a sua assessoria, um melhor desempenho em suas falas nas declarações públicas sobre o cenário em que o Brasil estava vivendo, um cenário de pandemia. Com isso, ele demonstrou ser um bom comunicador frente à população diante do cenário em que a saúde brasileira se encontrava. As pessoas que aparecem frequentemente na mídia, seja no rádio, na televisão, internet ou outros meios, sendo parte da sua carreira ou para representar órgãos e empresas, procuram o media training. Entre outros profissionais, destacam-se políticos. Porque eles criaram uma moeda única na Europa sem que houvesse um país, né? O Brasil chama Estados Unidos do Brasil, os Estados Unidos chama Estados Unidos da América. Não, o Brasil não chama Estados Unidos do Brasil. Mudou? República Federativa do República Brasil. Federativa, que é parecido, federação, tá certo? Tá. Jogadores de futebol. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e estou feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa São Paulo. Técnicos de futebol. Um vídeo na internet está mostrando o Ronaldinho diante da webcam na intimidade. A minha pergunta é a seguinte: o jogador, ser público, ser um personagem público, ele tem que tomar certos cuidados. Ô camarada, eu sou manja. Vou ficar manja. Vou ficar vigiando o jogador fora do futebol? Isso é um problema particular de cada um. Cada um tem a sua maneira de ser, rapaz. Eu não sou manja vigiando o cara no hotel pra saber o que ele tá fazendo no quarto lá. Pô, você tá tocando ô meu, isso é o problema de cada um. Autoridades policiais. Existem vários lotes contaminados em tempos diferentes. Essa característica da investigação nos deixa a entender que se houve uma sabotagem, ela foi realizada em longo prazo, de forma contínua, mas nenhuma linha é descartada neste momento. Advogados. Doutor Ricardo Braterman. Boa noite. Boa noite, prazer retê-lo. Prazer todo meu estar aqui. Doutor Ricardo, eu posso processar alguém pelo fato de ele estar me processando? Se alguém estiver te processando por algo mentiroso que ele está alegando, você tem a denunciação caluniosa. Alguém que está afirmando que você cometeu um crime e isso é mentira, você pode processar essa pessoa e pedir uma indenização. Se um advogado de acusação mata um advogado de defesa e chama um advogado de defesa, o advogado de defesa pode defender esse advogado de acusação? Comente. Eu acho que a OAB precisa analisar esse fato, se isso está dentro do código de ética do advogado. Eu acho que o advogado pode defender, senão eu acho que fica difícil para ele. Médicos. A mais simples das definições sobre medicina legal é aquela que diz que a aplicação das ciências biológicas e da saúde no interesse da lei. E isso aí poderia ser ampliada em termos de conceito e se falar também que ela encerra no seu tipo de trabalhar a tecnologia, e nós hoje já contamos com uma década de ciências e formas de concentração do conhecimento para que... Porta-vozes de companhias. 2 anos, ele assumiu o posto de porta-voz do Corpo de Bombeiros. O porta-voz do Corpo de Bombeiros ele tem um papel que é de uma responsabilidade muito grande, porque dependendo de como a informação é gerenciada no momento de um desastre, ela pode aumentar ou diminuir a tragédia. Se eu chego na frente das câmeras e falo, por exemplo, que uma cidade vai ter que ser evacuada, dependendo da maneira como eu falo isso, como eu trato esse assunto, da maneira como eu transmito essa informação, eu posso ou gerar um caos na cidade, ou então eu posso melhorar uma ação, fazer com que a ação seja mais ordenada. E de empresas.
A Baker, ano passado, ela foi fiscalizada praticamente o ano inteiro, justamente pelo fato da gente estar crescendo. Existem empresas que oferecem um treinamento intensivo e que são especialistas em Media Training. As empresas variam desde assessorias de imprensa a agências de relações públicas. Também existem os próprios cursos profissionalizantes, que podem ser encontrados tanto em plataformas digitais ou podem ser realizados presencialmente. Agora que vocês já entenderam do que se trata o Media Training e qual o perfil daqueles que requerem esse tipo de intervenção estratégica, vamos falar um pouquinho de como se dá esse processo. Como o próprio nome diz, se trata de um treinamento para otimizar o desempenho de um porta-voz de algum nicho ou empresa específica, o que nos leva a pensar que os objetivos e abordagens serão também específicos e direcionados às demandas do cliente, levando em consideração o segmento que a empresa atua e a necessidade imediata. É importante que se estabeleça logo de início quais são os objetivos organizacionais a serem atingidos. Definir também as Key Messages, que são as mensagens-chave que a empresa pretende transmitir, pois é através delas que vai se consolidar as principais ideias daquela marca, daquele produto ou serviço. É necessário realizar um mapeamento dos chamados stakeholders, que é o público de interesse daquela organização. É a rede que interage com a imagem daquela empresa, direta ou indiretamente. E isso engloba, inclusive, a concorrência. Aí sim serão escolhidos os porta-vozes dessa empresa. E será feita a análise do perfil deles. Será realizado, então, um trabalho teórico e prático com o porta-voz, a partir de palestras sobre o funcionamento da imprensa e o caminho ideal para se relacionar com os jornalistas, até simulações de entrevistas para definir os pontos positivos e o que precisa ser melhorado. O treinamento ele deve conter orientações acerca da necessidade de uma linguagem adequada, da psicodinâmica vocal e gestual, que devem apresentar coerência entre si, e os impactos desses aspectos na transmissão da mensagem pretendida. Desenvolvimento também da expressividade verbal, facial e gestual de forma natural e orientações sobre postura, vestuário, que também impactam o discurso e representam a primeira imagem que chega ao público. Assim como jornalistas, economistas e outros profissionais da comunicação, o fonoaudiólogo executa um papel muito importante no Media Training. O fonoaudiólogo é responsável pela avaliação e o treinamento do porta-voz, que inclui entonação vocal, expressividade na comunicação, linguagem, entre outros. Vamos citar 3 fonoaudiólogas famosas que oferecem o serviço de Media Training. A Cláudia Coates, que no site dela é possível fazer o orçamento, e o interessante é que ela já traz um pouco do conteúdo previsto para o Media Training. Este é o site dela. O serviço que ela oferece de fonoaudiologia, Media Training, cursos online. Na parte de Media Training, ela já diz o que é o Media Training, já passa algumas informações sobre o conteúdo que vai ser abordado nesse treinamento. A Cida Stier também oferece esse serviço e o slogan do site dela é Fale Bem com o Mundo. Ela oferece desenvolvimento profissional, Media Training, fonoaudiologia e entre outros. Na parte de Media Training, o slogan dela é Fale Bem com o Mundo. Aqui temos as redes sociais dela. E por fim, Line Quirilos, que oferece atendimento como palestras e treinamento de mídia. Os atendimentos que ela oferece são atendimento clínico, coach, workshop, palestras e treinamentos de mídia. Então, pessoal, foi esse o nosso trabalho. A gente espera de coração que vocês tenham gostado, entendido tudo direitinho, mas nos colocamos à disposição para conversar mais sobre esse tema que a gente viu que é tão interessante, né? E também esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Queremos também agradecer a oportunidade dada pela professora Letícia da gente fazer um trabalho desse tema. E queremos mandar um beijo muito carinhoso e um abraço muito apertado para vocês. Dizer que a gente está morrendo de saudade e que logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder estar junto, tá bom? Então,
Um beijão em nome de todo o meu grupo e até logo!